Você quer usar esse microfone? É que esse aqui, o problema que está dando. Alô? Está funcionando, né? Se quiser, pode pegar qualquer uma desses aí. Tem que estar trabalhando isso daí, tá? Fica à vontade. Tá certo? Tá. Tá? Está todo mundo ouvindo? Bom, boa noite, meus irmãos. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu estou muito, muito feliz mesmo, né, de poder estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor, podendo compartilhar um pouco do que Deus tem feito na obra missionária lá no Amazonas. Bom, eu me chamo Gabriel e eu sempre costumo dizer que eu sou seu missionário. Embora você ainda não tenha me conhecido, a gente ainda não se conheça pessoalmente, nós somos os seus missionários. Nós somos missionários dos irmãos batistas por todo o Brasil, né? Então eu sou seu missionário. Nessa noite eu vou me apresentar, eu vou contar um pouco do trabalho que está sendo acontecido lá no Amazonas, onde eu estou morando. Obrigado, meu irmão. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia. Nós vamos ler o texto de Romanos. Nós vamos ler Romanos 10, de 12 ao 15. Esse aqui é um texto muito conhecido pelos irmãos. E nós vamos estar lendo ele nessa noite. Romanos 10, nós vamos ler do verso 12 ao 15. Todos encontraram? Diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crê? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés que anunciam as boas novas. Vamos lá. Meu Deus, meu Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós rendemos graça, honra e glória ao Senhor, Pai. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos hoje como igreja do Senhor, ó Pai, neste local. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem nos dado, dia após dia. Seja conosco, ó Pai, neste culto, fala os corações dos meus irmãos, assim como o Senhor já tem falado hoje. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para esse texto que é bem conhecido por nós precisamos entender o contexto. Nós precisamos entender por que Paulo estava falando isso àquela igreja de Roma. O que Paulo queria dizer aos romanos quando ele estava escrevendo esta carta. Quando nós olhamos o contexto da carta de Paulo aos romanos, nós vamos entender que tem um contexto evangelístico, tem um contexto missionário. Obrigado, pastor. Quando Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Roma, Paulo visava o avanço do evangelho. Quando Paulo está ali escrevendo, ele visava o avanço da obra missionária. Nós sabemos que Paulo foi um grande missionário, conhecido por todos nós, que é um exemplo de um bom missionário. Quando Paulo ele escreve a carta aos romanos, Paulo visava o avanço à Espanha. Paulo queria ir rumo à Espanha e estar ali anunciando o evangelho para aquele povo. Paulo queria avançar com o evangelho. Então, quando Paulo escreve essa carta aos romanos, ele escreve à igreja de Roma porque ele queria o apoio da igreja de Roma. Paulo queria uma base, um local, uma igreja que pudesse o apoiar em oração, em cuidado, em sustento, para que ele pudesse avançar com o evangelho até Roma. Tem um teólogo conhecido por nós que se chama William Barclay. Ele vai falar o seguinte a respeito de um dos propósitos de que Paulo escreveu aos romanos. Ele diz assim: se Paulo desejava lançar-se em campanha missionária rumo ao Ocidente, precisava de uma base de operações, necessitava de um quartel-general, de onde partiriam suas linhas de comunicação. A melhor base que ele poderia ter naquele momento era Roma. Foi por essa razão que ele escreveu
a carta aos Romanos. Ou seja, Paulo ele queria avançar com o evangelho, ele queria ir adiante, mas para isso ele precisava de um quartel-general, ele precisava de uma base de operações, ele precisava de uma igreja firme, forte, saudável, que orasse pelo avanço, que sustentasse o avanço da obra missionária. E isso é nítido. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos logo que no capítulo 1, Paulo vai falar sobre a condenação dos gentios. Ele vai falar, os gentios estão condenados, os gentios estão perdidos. Não há mais salvação para os gentios, eles estão perdidos, eles precisam da salvação. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a injustiça também dos judeus. Os judeus estão perdidos, os judeus estão condenados. Os judeus estão perdidos, eles precisam da salvação. E no capítulo 3, Paulo vai falar tanto da condenação do gentio, como a condenação do povo de Deus. No capítulo 3, da carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar que não há um justo sequer. Não há ninguém que agrade a Deus. Ou seja, todos estão perdidos, todos pecaram, todos estão condenados. Então, é com esse olhar que nós devemos olhar para a carta de Paulo aos Romanos. Se nós vemos no verso 22, no verso 12 do 13, do texto que nós lemos, diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Ou seja, não há diferença. O gentio e o judeu estão condenados. E o mesmo Senhor é Senhor de todos, pois tanto para o judeu quanto para o gentio, a salvação só há em Cristo Jesus. E por isso que ele vai falar no verso 13. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, quer judeu, quer gentio, quer paulista, quer carioca, quer o ribeirinho que está mais distante. Todo aquele precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Porque todos estão perdidos, todos estão condenados. E só encontrarão a salvação em Cristo Jesus. E Paulo vai seguir o versículo. Ele vai trazer-nos 4 perguntas a respeito da evangelização, a respeito da pregação da palavra. Ele vai dizer o seguinte, no verso 14, acompanhe comigo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Ou seja, Paulo nos traz 4 perguntas, e são perguntas retóricas. Ele vai dizer assim: como, pois, invocarão? Como eles invocarão em quem não creram? Ou seja, Paulo está falando, olha, as pessoas só invocarão, elas só clamarão a Jesus para que as salve, se elas antes entenderem que elas estão perdidas. E assim elas poderão crer. Ou seja, elas não vão invocar se elas não crerem. Ele vai continuar perguntando, e como elas vão crer? Como crerão naquele que não ouviram falar? Ou seja, é lógico. Eles só vão poder crer se eles ouvirem da mensagem. A fé ela só vai poder existir quando nós temos o conhecimento de quem é Jesus. Eles precisam ouvir da mensagem para que eles possam crer. E Paulo vai fazer a próxima pergunta. E como ouvirão? Como eles ouvirão a mensagem se não houver quem pregue? Ou seja, as pessoas só conhecerão, as pessoas só ouvirão sobre Jesus se alguém pregar, se houver alguém que proclame a mensagem, se alguém que anuncie as boas novas. E Paulo termina com a 4ª pergunta. E como pregarão? Como eles pregarão se não forem enviados? As pessoas só o conhecerão, só conhecerão Cristo e ouvirão sobre a mensagem se eles forem enviados. A menos que alguém vá, seja enviado por Deus e pela igreja. Ou seja, nós precisamos ir. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos 6 estágios. 6 estágios da evangelização e do evangelizador. 6 estágios que vão nos mostrar a importância da evangelização, a importância da missão. São esses: enviar, pregar, ouvir, crer, invocar e ser salvo. São esses 6 estágios, 6 etapas da evangelização. E nessa noite eu quero olhar esses 6 estágios com vocês na prática e ver como ele tem acontecido lá na Amazônia, lá no nosso campo missionário.
E quando eu digo nosso, não é nosso, da igreja do Senhor. Porque nós estamos lá, mas os irmãos têm orado pelo avanço do trabalho. Os irmãos têm sustentado o avanço do trabalho. Com isso, eu quero pedir que o irmão possa passar para o próximo slide. O primeiro estágio que nós entendemos é o envio. E quando nós falamos de envio, nós precisamos entender que pessoas precisam ir, precisam sair do seu local e ir adiante. Bom, essa foto sou eu, e é o meu parceiro, a minha dupla do campo missionário, o missionário Jonathan. E quando nós falamos de envio, eu preciso falar para vocês a respeito do meu chamado. Bom, é nítido que eu sou um jovem, eu sou alguém bem novo, né? Eu tenho apenas 22 anos, meus irmãos. E eu entendi o meu chamado missionário ainda muito novo. Eu tinha 5 anos de idade e eu já tinha o desejo de pregar. Eu tinha o desejo de proclamar a mensagem, proclamar as boas novas de Cristo. Tinha 2 avós, pastores, e eles eram um reflexo na minha vida. Eles me davam um exemplo do que eu deveria fazer. Então, desde muito novo, eu queria ser pastor, eu queria anunciar o Evangelho, estava decidido quanto a isso. Com 9 anos de idade, o missionário, o pastor Luke, foi à minha igreja. Ele contou a respeito do campo missionário. Ele era da Nigéria, ele trabalhava naquele local, e ele falava da dificuldade que ele tinha de anunciar o Evangelho naquele local, porque as pessoas não queriam ir. As pessoas não queriam ser enviadas a locais distantes e de difícil acesso. Então, com 9 anos de idade, eu me decidi, eu falei, eu quero ir aonde ninguém quer ir, eu quero ir onde as pessoas falam, não, ali não, eu quero ir lá, eu quero anunciar o Evangelho lá naquele local. Então, com 9 anos de idade, eu tomei essa decisão, mas com 9 anos de idade, ninguém pode ir para a Nigéria, meus irmãos. Uma criança não pode ser enviada. Fui nascido e criado em um lar cristão, então minha orientação dos meus pais foi, ore. Então, desde os meus 9 anos de idade, eu oro pelo meu campo missionário. Eu oro desejando o campo missionário. Mas minha visão de campo missionário, meus irmãos, é diferente da que eu tenho hoje. Eu entendia que o campo missionário era para alguém mais experiente, alguém mais de idade. Então eu sonhava em cursar a minha carreira, queria entrar numa faculdade, queria formar família, e depois a gente pensava no campo missionário. Ainda tinha o desejo sim, mas não tão jovem. Mas com 17 anos de idade, estava terminando o meu ensino médio, estava avisando já fazer faculdade, meu sonho era cursar biologia, estava lá no Rio de Janeiro, pensando em cursar a UFRJ, entrar para uma faculdade federal, estudar mesmo, formar família, estava pensando em me mudar para a capital, eu sou do interior. Mas, num dia comum, dentro da minha casa, minha mãe me apresentou o Projeto Amazônia, que é o projeto que hoje eu faço parte. Ela falou, você não queria ser missionário? Por que você não vai para a Amazônia? Eu não sei o que estava acontecendo, meus irmãos, não sei se ela queria me expulsar de casa, não sei o que estava rolando, mas com 17 anos de idade, minha mãe me apresentou o campo missionário e falou, vai. E minha resposta para ela, meus irmãos, foi, não. Não, mãe, agora não, eu quero cursar a faculdade, eu ainda penso no campo mais para frente, mas agora não. Mas por obediência eu vou orar. E bom, os planos de Deus são diferentes dos nossos, não é mesmo? E Deus me chamou para o campo missionário. Eu falei, e Ele me falou claramente que Ele me queria jovem, Ele queria na juventude, para ir onde ninguém mais queria ir. Então, com 17 anos de idade, eu terminei ali meus estudos, com 18 para 19, eu fui para a Amazônia e fui para o campo missionário. E essa é a minha história, meus irmãos, mas é a história de tantos outros missionários que têm ouvido a voz de Deus e têm obedecido, têm ido. Porque o primeiro estágio da evangelização é ir. A igreja do Senhor tem a obrigação de ir e pregar o Evangelho. Bom, assim como eu, pode passar o próximo slide, meu irmão. Nós temos muitos. Nós somos 1.079 missionários. E quando eu estou falando, somos da Junta de Missões Nacionais. São missionários batistas. Seus missionários que estão no campo missionário. Então, são 1.079 missionários. 575 missionários radicais. 223 missionários na Amazônia. E talvez você olhe esse número e fale, meu Deus, são muitos missionários. Mas a realidade é que são muito poucos. Nós somos poucos. Olha, meus irmãos, quantos batistas nós temos no Brasil? Esse número não é o número de missionários em São Paulo, não é o número de missionários no Rio, não é o número de missionários na Amazônia, são o número de missionários no Brasil. Estava conversando com um pastor no dia de ontem, ele falou que aqui em São Paulo nós temos mais de 100 municípios sem presença batista. Nós precisamos ir
e avançar, porque o chamado já nos foi dado. Esses são alguns dos seus missionários que estão ali na Amazônia. Nós precisamos ir, meus irmãos. Porque quando nós olhamos para o cenário da Amazônia, pode passar, meu irmão, próximo slide, nós vamos entender que 59% do território brasileiro é na Amazônia. O território é muito grande, meus irmãos. Nós estamos falando de 24 milhões de pessoas, 147 etnias, meus irmãos, 37 mil comunidades ribeirinhas e 10 mil comunidades não alcançadas. 10 mil comunidades que vivem na trevas. Trevas, porque a palavra do Senhor nos é clara. Onde não há luz, há trevas. 10 mil comunidades onde Satanás tem reinado. Porque aonde o reino do Senhor não chegou, Satanás governa. 10 mil comunidades que precisam ser alcançadas. Porque a igreja do Senhor precisa ir enviada. Esse é o primeiro estágio da evangelização. Pode passar. E meus irmãos, nós falamos de 6 estágios, o próximo estágio é pregar. Não adianta nós só estarmos naquele local se nós não anunciarmos as boas novas. Nós precisamos pregar, ir sim, mas pregar, anunciar o Evangelho. Essa foto é da nossa comunidade, nós estamos reunidos ali em nossas casas, né? Os irmãos estão vendo, uma casa de madeira, um local bem simples. Nós estamos ali de fato numa comunidade indígena, nós estamos lá com aqueles irmãos, e nós estamos nos reunidos, nós temos pregado, nós temos mostrado e pregado àquele povo que há solução para a sua condenação. A solução é Cristo. Então nós temos anunciado, nós temos pregado o Evangelho ali naquele local, através de pequenos grupos, reunião nas nossas casas, nos nossos lares, e nós temos pregado aqueles irmãos. Pode passar? Meus irmãos, nós começamos ali aquele trabalho nos nossos lares, nos reunimos, e à medida que o trabalho vai avançando, nós começamos a nos reunir na escola. A escola foi cedida, então todo domingo nós nos reunimos ali no culto público e nós anunciamos Cristo. Nós não anunciamos prosperidade, nós não anunciamos um evangelho de facilidades, nós anunciamos as boas novas. Vocês estão condenados, perdidos, mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Cristo morreu. Cristo morreu e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é isso que nós anunciamos para aquele povo. Anunciamos luz em meio às trevas. Nós anunciamos Cristo, que Ele é o único capaz de transformar. Então nós vamos, mas nós pregamos. Não adianta nós só estarmos nesse local se nós não pregarmos. E por isso nós entendemos que o próximo estágio, pode passar, meus irmãos, é ouvir. Ir, pregar e ouvir. As pessoas precisam ouvir da mensagem do Evangelho. As pessoas precisam entender a respeito do que nós falamos. Bom, meus irmãos, eu sou natural do Rio de Janeiro, como eu falei para vocês. Hoje eu trabalho na Amazônia, tem mais ou menos 3 anos e meio que eu estou lá atuando. Só que quando as pessoas precisam ouvir, elas precisam entender do que eu estou falando. Bom, o carioca fala de um jeito, o amazonense fala de outro, o paulista fala de outro. Então, quando eu anuncio a mensagem, eu preciso anunciar de uma forma com que aquele povo entenda do que eu estou falando. Eles precisam ouvir e entender a mensagem do Evangelho. Então, por isso nós nos reunimos com os jovens, os adolescentes. Nós temos ali uma embaixada, os embaixadores do rei. Nos reunimos nos nossos lares com eles. E nós estamos ali anunciando de uma maneira que eles possam entender que Cristo morreu. Eles estão perdidos, mas há salvação. Então, naquela comunidade, nós nos reunimos ali com aquela embaixada, nos reunimos com aqueles meninos e nós pregamos, nós anunciamos Cristo. Pode passar, meu irmão? E nós temos várias estratégias para que aquelas pessoas possam ouvir. Nós atraímos aquelas pessoas no dia a dia, seja em qualquer atividade, para anunciar Cristo para aquelas pessoas. Então nós temos ali uma aula de kickbox, uma aula de luta. Nós chamamos aqueles jovens, aqueles adolescentes, vem cá participar de uma aula, vem estar conosco. E naquele momento nós pregamos o Evangelho. Nós anunciamos Cristo para eles. Nós temos vários trabalhos, esse é um deles. Nós estamos ali com eles, né? Nós fazemos aquela aula, nós chamamos, ei, vamos para o culto. Ei, meus irmãos, olha, lembre-se do motivo do porquê nós estamos aqui. Nós pregamos, nós anunciamos, eles vão ouvindo do Evangelho. Quando nós olhamos para esse texto, no verso 17 nós falamos que a fé vem para ouvir e ouvir a mensagem. Eles precisam ouvir.
Eles precisam estar ouvindo a mensagem de Cristo para que a fé possa ser gerada em seus corações. Pode passar? E nós temos vários trabalhos, né? Nós temos ali as aulas de violão. O irmão estava compartilhando comigo que não canta, não toca. Meu irmão, eu também não. Sou horrível cantando, tocando. Sempre quis, sempre tentei, mas não é minha praia. Eu não vejo a hora dos nossos meninos estarem ali tocando, assumindo o grupo de louvor. Eu amo pregar, amo anunciar, mas cantar não é minha praia. Então nós temos ali um trabalho com aqueles jovens, aqueles adolescentes em outra comunidade. E nós estamos ali enchendo o coração daqueles meninos. E a todo tempo anunciando, no dia a dia, vida na vida, meus irmãos, para que eles possam ir ouvindo da mensagem de Cristo. Nós também trabalhamos com... Pode voltar? Pode voltar mais uma. Aí, nesse lado de cá, essa foto aqui é um trabalho social que a gente também tem naquele local. Nós estamos ali naquela comunidade, fazendo uma horta comunitária. Aquelas pessoas precisam entender que uma igreja está sendo plantada naquele local. As pessoas precisam entender que há ali um povo de Deus que está anunciando o Evangelho. Então, nós também temos trabalhos sociais, nós estamos fazendo uma horta, nós vimos que a necessidade daquele local de ter uma horta comunitária. Então nós estamos ali com os embaixadores do rei, nós estamos construindo, né? Nós temos nos reunido, temos limpado a área, nós ganhamos um terreno. O nosso desejo é levantar uma horta naquele local, para que a igreja possa ser relevante também naquela comunidade, para que eles possam ouvir do Evangelho, ir, pregar e ouvir. Pode passar? Ainda quando nós falamos de ouvir, nós temos um trabalho também com as crianças, nós nos reunimos com eles, para que eles possam ouvir do Evangelho também na sua linguagem, da maneira que elas possam entender que Cristo também morreu por elas. Elas também são pecadoras. E elas precisam ser salvas, elas precisam ser alcançadas. Então nós trabalhamos com as crianças, nós fazemos atividades como o Dia das Crianças, nos reunimos ali com elas, estamos ali anunciando para que aquelas crianças possam ouvir. Pode passar agora, meus irmãos. E o nosso quarto estágio é crer. À medida que eles ouvem, eles creem. Eles creem. E nós temos nos reunidos ali porque, como eu falei com os irmãos, o nosso trabalho não é um trabalho somente evangelístico. É sim evangelístico? Sim. Mas a nossa intenção é plantar uma igreja naquele local. Naquele local ter uma igreja batista, firme, sólida e saudável. Então nós temos ali o trabalho com os estudos, nessa foto bem para cá, é um estudo. Nós estamos pregando, anunciando e fazendo com que eles possam ser engajados na palavra. Nós estamos ali com os meninos, pessoas que a gente fala assim, meus irmãos, agora abram sua Bíblia no livro de Marcos. Aí eles não acham, falam, não, Marcos depois de Mateus. Eles também não sabem onde é Mateus. Então eles precisam aprender tudo do zero. Então nós temos anunciado ali, nós temos estudado a Bíblia com eles, para que eles possam ser cristãos firmes, saudáveis, conhecedores da palavra de Deus. Eles precisam crer. Bom, meus irmãos, nós temos ali aquela foto, você vai ver com um monte de garotados, meninos todos reunidos. Aquele ali é o nosso culto de oração. De terça a domingo, durante meia hora, nós oramos. Nos reunimos como igreja e oramos. Oramos porque nós entendemos o poder da oração. Nós entendemos que o Senhor ouve as nossas orações. Então nós oramos por aquela comunidade, nós oramos para aquela região, nós oramos pelo avanço do campo missionário. Nós oramos pelos locais que nós não podemos ir, nos locais que nós precisamos ir. Nós oramos pelo Rio Grande do Sul, porque aqueles meninos não podem ir para o Rio Grande do Sul, mas eles podem orar, eles podem ofertar pelo Rio Grande do Sul. Assim como os irmãos, muitos de vocês não podem ir para a Amazônia, mas eu tenho certeza que os irmãos oram pelo avanço missionário. Assim é a igreja do Senhor, é isso que Paulo estava falando aos romanos. Ele estava indo para a Espanha, mas ele precisava da oração da igreja de Roma. Ele precisava de uma base, ele precisava de um quartel-general que orasse pelo avanço missionário, que sustentasse o avanço missionário. Então nós nos temos reunido como igreja, nós temos orado naquele local, para aquela igreja que está sendo plantada desde o início, entenda o poder da oração e a importância de orar. Bom, e graças a isso, essa foto abaixo é fruto das nossas orações, é fruto das suas orações, é fruto da oração daqueles meninos. Na minha comunidade, meus irmãos, eu quero que vocês entendam um pouco. Nós temos Manaus, cidade grande, todos conhecem aqui Manaus, né? Quando a gente fala do Amazonas, é a primeira cidade que vem à nossa cabeça. Só que nós não trabalhamos em Manaus. Eu estou 12 horas de barco, quando eu saio de Manaus eu pego 12 horas de barco, grande.
E nós chegamos ao primeiro município, município de Novo Airão. Então, Manaus, 12 horas, primeiro município, Novo Airão. Mas eu ainda não cheguei na minha comunidade. Para chegar na minha comunidade, eu preciso pegar mais 9 horas de canoa. Agora não tem mais barco. Então nós pegamos uma canoa pequena, um motorzinho, e nós subimos rio acima, mais 9 horas. E meus irmãos, sabe qual é o maior problema e a nossa maior dificuldade? Tão distante da cidade, 12 horas de barco, primeiro município pequeno, 20 mil pessoas, depois 9 horas de barco, rio acima, para chegar no meio da selva. Sabe o que tem lá? Bebida e droga. Uma comunidade que está repleta, presa, aprisionada pelo vício de bebida e droga, num local tão distante. E essa família é a família do líder da comunidade, família do seu Dinamar. Ele é o líder daquela comunidade, viciado, preso, aprisionado, vivendo em trevas. Vivendo em trevas. Satanás reinava naquele local. Mas graças a Deus o reino do Senhor chegou naquele local. O reino do Senhor chegou naquele local. Então nós temos estudado com eles ali, nós temos orado junto com aqueles irmãos, nós temos anunciado a única solução que eu tenho para dar para eles. Eu não tenho um remédio mágico, eu não tenho uma água mágica, eu não tenho nada. Mas eu tenho tudo. Eu tenho Cristo. Nós anunciamos a solução para aquele povo. Nós anunciamos Cristo, que é o único capaz que pode nos libertar dos nossos pecados. Porque aquele povo está preso. Ele precisa da libertação de Cristo Jesus. Então essa é a resposta de oração. Nós temos ali estado com eles, orado, para que eles possam ser libertos dos seus vícios. Pode passar a próxima foto. E meus irmãos, nós louvamos a Deus, porque pessoas têm crido no Evangelho, eles têm entendido, de fato, que uma igreja está sendo levantada naquele local. A igreja do Senhor já chegou, nós estamos reunidos há 2 anos e meio naquele local. A igreja do Senhor já está lá. Mas nesse momento, nesse exato momento, nós estamos em época de construção, e louvado seja Deus, nós vamos levantar um templo, uma casa, para nós podermos nos reunir. Nós estávamos nos lares, saímos dos lares, nós fomos para a escola, e hoje nós estamos levantando ali um templo naquele local. E quando nós falamos de templo, eu quero falar do testemunho desse irmão, bem nessa foto daqui. Não tem um homem meio escondidinho, de trás do nosso pastor Juan, de amarelo, aqui de bonezinho? Ele é o líder da nossa comunidade, só que é o líder indígena. Meus irmãos, a nossa comunidade é uma comunidade indígena. Então, como funciona? Nós temos um líder da comunidade, que é esse líder que eu mostrei na foto logo atrás. Nós temos o Tuxaua, que é o líder indígena da comunidade. Por muitos anos, seu Antônio, nosso vizinho querido, ele barrou a entrada do evangelho naquele local. Por muitos anos. Não gostava de cristãos, não gostava dos evangélicos. Ele se dizia católico, mas nem católico mesmo ele era. Por tradição, ele se dizia católico. E ele barrou a entrada naquele local. Ele barrou, por muitos anos. Os anos foram se passando, o líder mudou, e aquele outro homem lá, que nós estávamos contando logo atrás, ele abriu a entrada do evangelho naquele local. Seu Antônio virou nosso vizinho, e nós estávamos ali com ele todos os dias. E meus irmãos, o homem que estava barrando por muitos anos a entrada do evangelho, hoje é o homem que está levantando a igreja naquele local. Hoje é o homem que tem frequentado a igreja conosco. Então o homem que está ali, naquele local, barrando, não quero, não venho. Hoje ele está serrando a madeira lá de casa. Hoje, enquanto eu estou aqui, quem estava carregando madeira no lombo era o seu Antônio, meus irmãos. Então louvado seja Deus. E meus irmãos, não se engane, essa obra não é minha. Meus irmãos, eu não sou mesmo ninguém. Eu sou um homem comum que decidiu ouvir a voz de Deus. Decidiu ir. Decidiu de fato sair do banco e ir anunciar o evangelho. Seja na Amazônia, seja aqui em São Paulo. Nós precisamos anunciar Cristo para esse povo. Então, eu sou um homem comum, meus irmãos. O Senhor Deus é o mais interessado nessa obra. Eu não sou mais interessado na obra do Castanho. Eu não sou mais interessado na obra missionária. Quem tem feito o trabalho lá é Cristo. Eu sou apenas uma ferramenta em suas mãos. Deus é mais interessado na obra missionária. Deus tem transformado a vida. Deus tem agido na vida dessas pessoas. Pessoas que barraram o evangelho, hoje levantam a igreja. Pessoas que, meus irmãos, que não queriam a presença, hoje estão lá. Então, louvado seja Deus. A comunidade toda tem se engajado. Eles têm estado lá conosco, têm carregado madeira, rumo acima. Eles têm estado junto com a gente nos mutirões, nas reuniões. E louvado seja Deus, meus irmãos. Eu quero passar para o próximo slide.
Nós entendemos que o próximo ato é invocar. Invocar para ser salvo, meus irmãos. E nós entendemos que a salvação não é no momento do batismo, a salvação é no momento que nós entendemos que nós cremos no Senhor. Mas essa foto simboliza muito para nós. Simboliza a transformação de vidas. Nós, no dia 25 de agosto, para nossa felicidade, nós batizamos os primeiros membros ali da nossa congregação. São esses 3 meninos, jovens, são filhos do líder da comunidade. Como eu falei para os irmãos, o líder da nossa comunidade tem um nome chamado Dinamar. E os seus filhos se chamam Alzimar, Dilzimar e Arismar. E são 9, meus irmãos. Então nós temos Dilzimara, Alcimara, Eleomara. A última foi a única que escapou, que se chama Ana Vitória. Mas todos eles são todos assim. Mas graças a Deus, meus irmãos, porque esses meninos foram transformados pelo poder de Deus. Foram transformados porque eles ouviram. A fé foi gerada e eles creram. Mas, irmãos, eu quero contar brevemente. Eu já estou caminhando para o final. O testemunho desse menino, mais aqui na ponta, Alzimar. Meus irmãos, esses meninos estão acompanhando o trabalho conosco desde o início. 2 anos e meio nós estamos lá, 2 anos e meio eles estão conosco. E o tempo foi se passando, eles ouviram durante 1 ano, ouvindo a mensagem, eles tomaram a decisão, eles creram. Meus irmãos, eles estiveram caminhando conosco, mas a história desse menino, num local tão distante, é que com 8 anos de idade, ele estava preso já no vício da bebida. Com 8 anos de idade, no meio da mata, no meio do nada, esse menino estava preso pelo vício da bebida. Esse menino logo depois começou a usar drogas, e ele estava aprisionado. Nós chegamos naquela comunidade e era assim que ele se encontrava, preso, vícios, bebida, droga, aprisionado. E apenas Jesus pode transformar a vida desse menino, porque antes que vivia naquela vida, hoje está aí, meus irmãos, a foto é dele, ele foi batizado para a glória do Senhor. Deus tem salvado vidas, Deus está interessado naquela comunidade, Deus está interessado naquelas vidas. Invocar para ser salvo. Esses são os estágios. A igreja do Senhor precisa ir, a igreja do Senhor precisa pregar, as pessoas precisam ouvir do Evangelho, meus irmãos. Aqui em São Paulo, suas famílias, elas precisam ouvir, seus amigos precisam ouvir do Evangelho para que possam crer. Elas precisam invocar e serem salvas. Pode passar a próxima foto. Nós temos também naquele local o barco missionário, né? Nós atendemos ali esse ano 26 mil pessoas. Nós usamos como estratégia para que pessoas possam de fato estar ali, entendendo a importância da igreja naquele local. Então esse é o barco missionário da Junta de Missões. Esse ano ele atendeu 26.180 pessoas com o projeto Novo Sorriso. Nós atuamos também com o projeto na nossa comunidade, né? Naquele local, essa foto aqui é nossa, da nossa comunidade, aqui no cantinho. Nós entendemos que a água lá não é uma água potável, né? Se vocês entendem um pouco mais, vão saber que a água precisa ter o flúor. Então nós temos a aplicação de flúor naquela comunidade, para evitar que aquelas pessoas com uma deficiência tão grande, meus irmãos, dentária, possam ser ajudadas. Pode passar. E, meus irmãos, eu quero caminhar bem para o finzinho mesmo, e eu quero falar, meus irmãos, a respeito da seca. Não sei o quanto vocês sabem a respeito da Amazônia, mas a Amazônia vive em 2 períodos. O período de cheia e o período de seca, onde o rio enche tanto que alagam-se as casas, mas esse rio que alagou as casas, ele seca tanto, onde não dá nem mais para morar nas casas, porque a água está tão distante. E esse ano nós vivemos esse período, o período de seca. Nesse exato momento a Amazônia está seca, completamente seca. O rio desapareceu. Ano passado, não sei se os irmãos sabem, mas foi a maior seca de toda a história. A Amazônia viveu a maior seca de toda a história. Pessoas moraram nas praias, pessoas tiveram que sair das suas casas, porque simplesmente não tinha mais água. E o povo ribeirinho vive do rio, pois ele bebe a água do rio, ele toma banho com a água do rio, a comida está no rio, né? Como a irmã estava falando, é peixe e farinha, tá certo, irmã? Eles vivem daquilo. Exato. Então, se não tem mais rio, meus irmãos, imagine a dificuldade daquele povo. O preço de tudo aumenta, pois se só tem como chegar de rio, como que chega o alimento para aquele povo?
E meus irmãos, eu quero que vocês orem por isso. Vocês estão conseguindo ver essa foto? Pode parecer para vocês que são locais diferentes, mas meus irmãos, não se enganem. Esse é o mesmo local. Está vendo essas duas fotos? Essa é da cheia e essa é da seca. O rio desaparece. Eu estava lá e eu não acredito como que um rio tão imenso, tão largo, pode simplesmente desaparecer. Essa foto aqui, onde tem esse homem, meu parceiro, minha dupla, trabalhando no campo, que está carregando uma cesta básica. Isso é água, meus irmãos. Cansamos de passar aqui de canoa. O rio desaparece. O rio desaparece. E eu quero que o irmão bote um vídeo aí, e eu quero que vocês vejam o que o seu missionário, os seus missionários têm feito nessa época de seca. Onde a dificuldade aperta, onde missionários têm que caminhar por mais de 4 horas, onde o governo não quer mais ir. Quem vai? Pode passar, meu irmão? Tem uma música, se puder aumentar um pouquinho. Meus irmãos, essa cena que vocês estão vendo, esse local sempre foi água. Sempre foi. Cansamos de passar aí de canoa, indo visitar uma família, mas a água desaparece, a seca cheia. E como nós vamos fazer as visitas? Quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai? Essa cesta, essa garrafa d'água foi doada pelo governo, mas eles não quiseram. Quem vai? Quando ninguém mais quer. Quanto vale, meus irmãos, uma vida? Quanto vale o nosso esforço? Quanto vale, meus irmãos? Meus irmãos, quando ninguém mais quer ir, quando ninguém mais quer caminhar durante 1 hora na lama, a igreja do Senhor vai. Os seus missionários estão lá. Esse vídeo é nosso, é meu, do meu parceiro. Nós caminhamos 1 hora na lama, mas nós não somos os únicos. Nesse exato momento, os seus missionários estão com lama, de fato, até a cintura, carregando água, cesta básica, agora, no dia de hoje, para cuidar daquelas pessoas. Pois o mundo lá fora não sabe quanto vale uma vida, mas nós, igreja do Senhor, nós sabemos. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. E por isso nós estamos lá, usando uma dificuldade tão grande, um desafio tão imenso, com um olhar de oportunidade. Essa é a hora que a igreja do Senhor pode avançar com o Evangelho. Essa é a hora da igreja do Senhor ir e anunciar a salvação. Nós estamos lá anunciando. Nós nos reunimos com aquela família, nós chegamos lá todos cheios de lama. Falaram, vocês vieram? Eu falei, nós viemos, nós estamos aqui. Mas nós entendemos quanto vale uma vida. Nós anunciamos o Evangelho para eles, nós cuidamos dele. Não só eu, meus irmãos, mas tantos outros missionários. Os seus missionários têm servido com o apoio de vocês. Paulo falava para a igreja de Roma exatamente isso. Paulo falava, olha, eu estou indo para a Espanha, mas eu preciso da oração de vocês. Olha, eu estou indo para a Espanha, mas eu preciso que vocês cuidem de mim. Preciso que vocês sustentem o trabalho. Eu quero terminar com a frase de um grande teólogo, tenho certeza que o pastor conhece, que se chama R.C. Sproul. Ele vai falar o seguinte a respeito da obra missionária. Ele vai dizer assim, nem todos da igreja são chamados para serem missionários itinerantes, missionários transculturais, pois nós sabemos que todos nós somos missionários, amém? Aqui em São Paulo, vocês são missionários. Deus chamou todos para ir. Mas nem todos são chamados para ir para a Amazônia, de fato, para a Nigéria, sair de sua cultura. Nem todos. Mas R.C. Sproul diz o seguinte, mas todos são responsáveis para garantir que a atividade missionária seja feita. Todos nós temos um papel a desempenhar nesse esforço. Orando, cuidando do missionário, investindo de fato na obra missionária e sustentando esse trabalho. Nós precisamos ir, meus irmãos, nós precisamos avançar. São 10.000 comunidades onde Satanás tem reinado. Pessoas têm morrido.
sem a oportunidade que nós temos tido nessa noite de ouvir sobre o Evangelho que salva e o Evangelho que transforma. Meus irmãos, eu quero encerrar com vocês, mas antes de encerrar, eu não posso passar aqui e não falar do PAN. Meus irmãos, o PAN é o Plano de Adoção Missionário. Nós precisamos da oração dos irmãos, mas a obra missionária também precisa ser sustentada. O PAN é exatamente isso, Plano de Adoção Missionário. Você pode fazer parte do que Deus tem feito na Amazônia. Você pode fazer parte do que Deus tem feito no sertão. A Junta de Missões trabalha com vários trabalhos. Aqui em São Paulo tem os seus missionários. No sul, os seus missionários estão lá. Na Amazônia, dentro da selva, eles estão lá. No sertão, eles estão lá. E você pode fazer parte desse trabalho, da obra que Deus tem feito. Como que funciona o plano? Tem várias coisas aqui para você ir preenchendo, mas aí você vai estar contribuindo. Seja com 30, 50, seja com 70, 100 reais por mês, já ajudando o avanço do trabalho naquele local. Então, eu quero pedir ao irmão, será que você pode fazer um favor? Eu vou pedir para, se alguém quiser contribuir, eu vou pedir para levantar uma mão, o irmão pode passar, se caso tiver alguém que queira contribuir. Eu tenho alguns aqui panfletos. No final, eu posso explicar, gastar todo o meu tempo para isso, meus irmãos, sentar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar essas dúvidas, sanar essas dúvidas de fato. Pode? Aí, se tiver alguém em casa não tenha também, amém. Mas se tiver alguém, pode levantar uma das mãos? Ele vai estar passando, né? E os irmãos podem estar ajudando, meus irmãos. 30, 50, 70, 100 reais, né? Preencham a ficha, né? E vamos juntos, meus irmãos. A obra é nossa. A obra não é minha. A obra é da igreja do Senhor. Nós precisamos ir. Nós precisamos, de fato, estar ali naquele local. Meus irmãos, eu falo com alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, de ver o interesse nos irmãos na obra missionária. Prega o Evangelho. Eu estava com o irmão ali no táxi. Ele estava falando do quanto ele fala, de fato, com as pessoas que estão ali. Não percam, de fato, a oportunidade de anunciar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Há tempo, já fora de tempo. Assim como Paulo fala a Timóteo. Pregue o Evangelho. Apenas pregue. Deus tem salvado vidas. Deus está interessado na obra missionária. Eu quero encerrar esse momento. Quero passar a palavra para o pastor. Irmão, eu vou estar pegando no final, de volta. Aí, caso vocês tenham qualquer dificuldade para assinar, para preencher nesse exato momento, os irmãos podem fazer o seguinte: os irmãos escrevam o nome de vocês e deixem o número de vocês. Eu vou estar entrando em contato pelo WhatsApp e vou estar pedindo para os irmãos passarem todos os dados. Só marquem aí o nome de vocês e o número de vocês. Aí eu vou estar entrando em contato pelo WhatsApp. Ao final do culto, eu estou aqui mesmo para tirar todas as dúvidas, qualquer dúvida. Só quero passar a palavra para o pastor. Deu meus 40 minutos, cravado aqui. Então eu quero passar para o pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui, tá? A bênção que trouxe para nós aqui. Vamos orar por você, orar para as missões, o seu trabalho lá, que Deus continue te abençoando lá, te protegendo, te ajudando. O Espírito Santo lá esteja permeando todo aquele ambiente ali, tá? Nós vamos orar por você. A igreja vai orar. A igreja sempre falha nessa parte, né? Eu sei que nós temos falhado na parte de missões aqui. Eu tenho cobrado da igreja que nós temos que ajudar no Lar Batista, que nós temos aqui em São Paulo. Eu tenho pedido para o tesoureiro, tem que mandar uma oferta sempre para lá, separa um dinheiro, nem que seja o mínimo, mande para lá. O Lar dos Idosos e também as missões. Esse tem que ser um ponto da igreja, não pode abandonar aí, tá? Então é o nosso compromisso, é o meu compromisso com as missões aí também. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te peço nesta noite, Senhor, a sua bênção sobre o Gabriel, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela vida dele, Senhor, pela vida dos seus familiares. Obrigado pelo chamado dele, Senhor, tão jovem, Senhor, e atendeu o seu chamado. Obrigado, Senhor, por ter escolhido ele, Senhor, e levado ele para aquele local, Senhor,
e não foi a vontade dele, mas a tua vontade, Senhor, que fez na vida dele, Senhor. Muito obrigado por essa vida. Eu te peço, Senhor, enche o coração dele de alegria, de paz, Senhor. Transborda com teu Santo Espírito ali, Senhor, que ele tenha, o coração dele possa arder pela sua obra, Senhor. Ele possa ver os frutos e se alegrar, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.